Josué 12, versículos 1 ao 24. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerote para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés em possessão. E estes são os reis da terra aos quais feriu Josué e os filhos de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maqueda, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lassarron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom-Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate-Dor, outro. O rei das nações em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis por todos. Você ouviu o capítulo 12 do livro de Josué, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.